Já fazem 4 meses desde que eu me propus a operar sozinho pra ser um boneco de teste pra vocês que estão sempre seguindo o grupo de aposta por aí e não estão conseguindo resultado nenhum, só perde seu dinheiro. E eu pensei assim, e se eu operasse sozinho? Então eu sou o soldado que segurou os braços e vai trazer todos os resultados pra vocês aqui mais chegados, tá? Essa aqui é a parte 3 e 4, eu já deixei muito mais bonito de ver os resultados que eu tive até agora, tá? Os resultados realmente são surpreendentes e assim, é uma montanha russa que vocês vão ver já já. Durante esses 4 meses, eu apostei durante 79 dias, então sempre que eu for falar alguma aposta, eu vou falar o dia que eu tô me referindo e qual foi a operação, tá? Então começando pelo homem mais honesto do mundo, que foi no dia 34, com o Atlético de Bilbao, que a análise era basicamente pra ele ter mais de 8 finalizações ou de mais de 9 finalizações, e aí isso, tinha um histórico muito bom e eu mandei lá no grupo. E aí adivinha, né? O Atlético de Bilbao chutou 12 vezes e bateu as 2 operações. Eu poderia estar roubando aqui, botando 1,80 pra poder subir a minha banca e mostrar pra vocês? Poderia estar fazendo isso, mas eu não estou, tô botando só 1,50, que foi realmente o que aconteceu. Mas nem tudo são flores, porque no dia 34 eu tive o dia médio do apostador, que é aquele dia que assim, tudo dá errado, tudo conspira, parece que eles sabem que você apertou o botão ali de aposta. E literalmente tudo dá errado do jeito mais irritante possível, meu irmão. Assim, começando com o jogo do Milan e do Lazio, né, que eu botei pra ter mais de 8 escanteios e teve exatamente 8. Esse tipo de coisa aconteceu em vários outros dias. No final do vídeo eu trago um compiladinho assim rápido de quantas vezes eu perdi por ter exatamente o número que eu botei pra ter a mais ou a menos. Cara, bizarro, me dá muita raiva. Então beleza, o do Milan já foi. Aí o outro jogo era do Fluminense, que tinha perdido de 1-0 por volta redonda, e na volta ele meteu 4-0. Eu precisava ter menos de 4 gols no jogo. Quantos gols o Fluminense fez? 4. 4 contra um time que tinha acabado de vencer ele de 1-0. Assim, nem fez gol, do nada meteu 4, mano. Só porque eu apostei, pô, que isso? E a terceira era pro ambas marcam, do Mirassol e o Corinthians, sendo que assim, o Mirassol não fez gol no jogo anterior, mas a última vez que ele não tinha feito gol era 3 meses atrás. Foi em novembro de 24. Desde novembro de 24, o Mirassol fez gol em todas as partidas, até a anterior da do Corinthians, né? E aí chegou na minha vez, é óbvio, né? Que ele vai fazer 2 jogos seguidos sem marcar gol, né? Impressionante, cara. Ai, isso aí irrita muito, que a análise não é ruim, mano. Só que ela simplesmente não bate. E esse é o futebol, né? Por isso que não é renda extra. Se fosse fácil, seria renda extra, mano. Não é renda extra, então é por isso. Outra coisa interessante que aconteceu no dia 35 foi eu ter mandado uma análise que eu não consegui botar, assim, nos meus moldes de análise, né? Que normalmente eu faço os 10 últimos jogos dos 2 times, faço os 10 últimos jogos quase fora e os últimos jogos da liga. E aí eu faço uma enquete perguntando se o pessoal acha uma boa ou se não acha. Mas eu não consegui botar essa estatística aqui em si nos moldes que eu costumo fazer. E eu mandei lá no grupo, rapaziada, quem quiser analisar isso aí e conseguir tirar alguma coisa. E aí não deu outra, né? Deu 7 escanteios no segundo tempo. A odd máxima que você poderia pegar nesse tipo de operação seria 3,40 a odd. Eu não vou contar isso aqui pra série, mas foi uma coisa interessante também que aconteceu. E não é só porque eu não consegui botar no molde que não é uma boa análise, né? Porque assim, escanteio no segundo tempo é uma coisa bem específica. Então você tem que analisar pra poder achar esse tipo de operação. Então, pra você que tá pensando em operar sozinho, é legal que você pode ter esses insights também sozinho. Será que eu posso ir um pouco além só de vitória, derrota, sair gol no jogo? Às vezes um escanteio no segundo tempo pode ser uma solução que você vai se achar ali, entendeu? Mas apesar de ser uma experiência bacana, você toma muitos sustos, como por exemplo nesse jogo aqui do Cagliari, que eu analisei pra ter menos de 5 cartões no jogo, tá? Isso aqui foi no meu dia 37 de aposta. Era uma odd de 1,53 com mais de 80% de histórico. Eu achei uma boa oportunidade. E no primeiro tempo não teve nenhum cartão. Aí eu falei assim, cara, estourei, meu parceiro. Não teve nenhum cartão no primeiro tempo. Eu preciso que saia 5 no segundo pra perder. Cara, quantos saíram? 4. E cartão no final do jogo, todo mundo sabe que o jogo esquenta, a pessoa pode acabar se irritando. Então assim, a tensão de você perder ali pra uma bobeira, mano. Uma operação que parecia estar ganha. Você fica assim, meu Deus do céu, por favor, não toma cartão, pelo amor de Deus. E aí realmente não tomou, bateu essa operação, então assim, deu tudo certo. Mas cara, esses sustinhos assim, realmente é engraçado de você ter. Até aproveitando aqui, esse tipo de susto você só toma se você for maior de 18 anos, se você souber que a aposta não é renda extra. Por isso que eu fiquei tranquilo, porque eu sei que isso aqui não vai mudar minha vida. Então só aposte se você tiver essa mentalidade. É apenas entretenimento. Uma dica pra quem tá pensando em operar sozinho é você seguir influências de aposta, tá? Muitas pessoas têm muitos insights volta e meia, até as próprias chips dele, né, que eles mandam, podem servir pra alguma coisa. E uma que eu vi enquanto eu tava testando o grupo do Zé do Radinho, por sinal, se quiser ver, o vídeo tá muito bom, foi pra ter menos de 6 cartões no jogo do Real Madrid. Eu achei muito boa, até mandei no meu grupo, o pessoal concordou e essa operação bateu. Então assim, eu peguei a operação do Zé do Radinho e só saí botando dinheiro? Não. Eu fui atrás das estatísticas, analisei, mandei nos moldes que eu costumo mandar, com probabilidades, com histórico, e realmente deu certo, tá? Isso eu faço muito também com o Camilo Joga 10, tá? Que ele põe os conteúdos muito maneiros no Instagram. Inclusive a planilha de probabilidade dele eu uso bastante pra poder ver se uma odd tem valor ou se não tem. Se você não quer seguir nenhum influencer, entra no meu grupo lá do Telegram, que você vai ter várias pessoas pra você conversar e você saber se a sua própria análise também é uma boa análise. Até porque alguns dias que eu saí no prejuízo, o próprio grupo saiu no positivo porque eles fizeram as próprias análises e deu certo. Então se você pensa em operar sozinho, eu também recomendo você entrar nessa comunidade que eu criei. Agora voltando pro vídeo. Bom, no dia 44 eu tava vendo o jogo do São Paulo e eu vi que tinha uma probabilidade muito boa no mercado de cartões. Apesar de não ter saído ainda a odd dos cartões do São Paulo, eu já deixei marcado ali pra não esquecer, porque eu sei que os cartões eles demoram pra sair. São os
últimos mercados a sair da casa de aposta. Então, por exemplo, eu já tinha visto que o mercado de menos 3.5 cartões estava muito alto. Então, o que eu fiz? Eu anotei lá pra quando sair o mercado de menos 4.5 cartões, eu via quanto é que tava. E aí realmente se encaixou na minha análise e deu certo, bateu essa operação, show de bola. E milagres acontecem pro ruim e pro bom, né? E nesse dia 47 teve o jogo do Fulham, que tava perdendo de 2-0. Eu tinha apostado no ambas marcam. Foi a maior odd que eu tinha apostado até o momento, que foi uma odd de 2,37. O ambas marcam, na verdade, não tava com uma estatística tão boa, tá? Vou confessar pra vocês. Mas eram dois times que faziam muito gol. Então, apesar de não estar saindo gol do time e de outro durante os jogos deles, eles próprios estavam marcando muito gol. Eu achei uma boa operação e, cara, faltando 4 minutos, o jogo tava 2-0, Fulham perdendo. Eu ia terminar o dia negativo lá no grupo. Eu falei, caraca, eu preciso de um milagre aqui, mano. E 4 minutos é o tempo do milagre. Vamos! Como diriam os maiores pensadores da atualidade, 4 minutos é podcast, mano. E dá pra gol do Fulham também, porra! A odd mais alta do canal até agora, vamos. E falando em resultados épicos, o jogo do Atlético Mineiro contra São Paulo foi a coisa mais épica desse vídeo que eu vou contar e eu fiquei maluco, meu parceiro. Vamos começar pelo começo, né? O Atlético Mineiro é um time que faz muito escanteio e muita finalização, principalmente no começo do Brasileirão. Todo jogo eles faziam mais de 10 escanteios, mais de 20 finalizações. Eu falei assim, cara, eu acho que tá na hora da gente começar a aproveitar esses mercados. E eu vi que o São Paulo não era um time muito a favor dos escanteios, né? Eles até tomavam algumas vezes, mas eles não eram muito de fazer. Então o que eu pensei? Pensei e analisei, no caso, né? O Galo poderia ter mais escanteios que o São Paulo e o Galo poderia ter disputa de escanteio também, pra bater 5 escanteios primeiro, pra bater 7 escanteios primeiro e pra bater 9 escanteios primeiro. E aí foi o dia que eu botei mais operações em um único jogo. Uma odd 1.72, outra 1.90, outra 3.10, odds altíssimas. O jogo começa e a tensão de ter mandado todo o lucro até o momento no ralo por causa de um jogo. E aí o São Paulo começa, faz um escanteio, faz 2 escanteios, faz 3 escanteios. O Atlético Mineiro faz um escanteio. O São Paulo faz 4 escanteios e o jogo tá 4 escanteios pro São Paulo e 1 pro Atlético Mineiro. E eu assim, cara, eu nunca errei tanto na minha vida. Desde que eu entrei no grupo, essa foi a minha maior burrada, meu parceiro. Como que pode o São Paulo jogar isso na minha cara assim, sabe? Sem lubrificante, sem nada, só me enfiou. Falei, caraca, velho, nossa, esse foi um dia... Nossa, que fiquei triste. Mas aí começou Atlético Mineiro 4-2, Atlético Mineiro 4-3, Atlético Mineiro 4-4. Eu falei, caralho, eu acho que eu tô presenciando a história que aconteceu na minha frente. E um jogo que aos 52 minutos estava 4-1 para o São Paulo, aos 77 estava 5-4 para o Atlético Mineiro. Vamos, Atlético! E aí não parou, né, família? O São Paulo teve um expulso, aí saiu 12 escanteios para o Atlético Mineiro, assim, foi um dia incrível. O grupo deu um boost no resultado dele, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Mas assim, esse momento foi um momento crítico de salto da banca da planilha, tá? Por sinal, essa planilha vai estar no meu Telegram, nessa aba aqui de links, tá? É só você entrar no meu Telegram, clicar lá na parte de cima, vai ter um campo de links e vai estar lá a planilha, tá? É só você pegar a última versão atualizada, que vai ter todo o desempenho no meu grupo, que eu vou mostrar pra vocês aqui no final do vídeo, mas se vocês quiserem ver em tempo real, é só pegar a última versão lá do grupo. Agora que a parte mais épica já foi, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas muito interessantes que aconteceram ao longo desses tempos, que foi eu ter feito minha primeira operação ao vivo no jogo do Arsenal. Sempre com base em estatísticas, o Arsenal era um time que tá finalizando muito, e eu vi que o primeiro tempo deles foi meio fraco, então eu botei uma odd 1.72 e bateu pra eles terem lá mais finalizações e mais chutes ao gol. Teve o dia que eu ziquei os cartões do Bahia. Isso que foi surreal, velho. Mas eu tinha botado pra sair menos de 6 cartões no jogo do Bahia e Mirassol. Aí o que acontece? Aos 41 minutos do primeiro tempo, não tinha nenhum cartão. E eu mandei lá no grupo assim, não querendo zicar, mas 41 minutos e 0 cartões, estamos bem encaminhados, kkk. Na hora que eu mandei o print, saiu o primeiro cartão do jogo, mano. Às vezes o cara percebe que eu tô querendo comemorar alguma coisa, né? Impressionante. Aí beleza, terminou o primeiro tempo com 2 cartões e saiu mais cartão pra caceta no segundo tempo. E terminou com 7 cartões, um jogo que até os 41 minutos não tinha nenhum, cara. Não dá pra cantar vitória nunca. Impressionante. Quando eu aposto em menos cartões, o Mirassol e o Bahia resolvem virar o UFC, né? Agora, quando eu aposto em mais cartões, os times estão aqui, ó. Na paz do Senhor. Amém. Que dia tranquilo. Não vou brigar por nada. O juiz tá me marcando? Tudo bem, não tem nenhum problema. Entrada forte, eu perdoo. Você xingou a minha mãe? Tá tudo bem. Como o mundo é lindo e cheiroso e maravilhoso, né? Impressionante. É isso que acontece quando aposta em mais cartões. Porque ninguém toma cartão, porra. Nos dias 57, 60 e 67, 2 jogos do Atlético de Madrid que eles têm muito histórico de ter muito cartão no jogo, não saiu os cartões que eu precisava. No jogo do Chelsea e Legia, eu precisava de mais de 2 cartões no jogo. Só isso. Eram times que tinham média de 2 a 3 cartões por jogo. E o Legia, por algum
algum motivo desconhecido, não tomou nenhum cartão. Eu juro que eu não entendo. Os jogadores sempre são muito irritados. Eu aposto que os caras viram o Buda, pô. Os caras viram os monges tibetanos, pô, mais santos da história, cara. E até aproveitando esse tema de cartões, né? Porque teve o jogo que o Sevilha, que eu precisava que ele marcasse fora de casa, e ele teve um expulso no primeiro tempo. E ele foi o time que mais finalizou e mais teve chute ao gol do jogo. No dia 69, teve o jogo do Ipswich, que também teve expulsão no primeiro tempo, enquanto o jogo tava 0-0. Então, assim, o jogo poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter tido ambas marcam e não teve. Assim, realmente tem vezes que é só pra te tirar do sério mesmo, não tem jeito. Mas saindo um pouco do campo dos cartões, que eu já tava irritado, eu fui pro campo de handicap asiático. Porque eu sempre quis operar em resultado de partida. Só que é muito difícil de eu achar estatísticas, pelo menos eu não tava conseguindo pensar em uma, né? Que me desse algum dado estatístico de esse time tem mais chance de vencer do que tá pagando. E aí eu achei o mercado de gols handicap, que é basicamente pra um time começar com um certo número de gols. Então, por exemplo, se eu botei um handicap mais um pro United versus Bournemouth, se o jogo der empate, eu ganho a aposta. Se o United perder por um gol, a aposta é devolvida. Se o United perder por 2 ou mais gols, eu perco a aposta. E se o United vencer, eu venço. E aí você pode ver aqui do lado que tava uma odd de 1.70, tá? Pro handicap mais um pro United. E o histórico dos dois times não me parecia muito favorável pro Bournemouth vencer de 2 ou mais gols esse jogo. Então, mesmo que eu não desse green, poderia ser um reembolso ali e não alteraria nada na nossa banca. E esse aí foi realmente no pelo, mano. Foi no último lance do jogo, aos 94 e sei lá quanto, o United conseguiu empatar. Então a gente saiu de um reembolso pra um green. E por último, antes de mostrar os resultados pra vocês, teve uma operação de múltipla, que eu fiquei muito irritado também, que eu achei uma oportunidade que dos últimos 20 jogos, 18 do Bolonha, eles não tinham recebido 3 ou mais cartões. E essa odd estava 1.57. Basicamente 90% de chance para uma odd de 1.57. Só que eu só faço apostas com uma odd mínima de 1.50. Então eu botei ali para ter menos de 3 cartões pro Bolonha e ter um gol no jogo. E o que aconteceu? O que eu botei só para completar a odd ficou 0-0 o jogo e eu perdi por causa dessa bobeira. Então lembrem-se que não é porque é uma odd de 1.07 que ela é garantida, tá ligado? Então mesmo que você põe um negócio só pra poder completar sua odd por caprichosismo, eu com certeza falei isso errado, né? por capricho, pronto, por capricho. Entendam que essa odd não é certa. Então esse aqui foi meu último recado. Vamos pros resultados no cenário normal aqui e vocês verem todo o meu desempenho ao longo desses 4 meses. Na verdade, viemos direto pro meu quarto. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha planilha na íntegra, tá? Então quando vocês entram no meu Telegram e clicam lá no documento, vocês vão ver que essa planilha aqui feia, que ela diz, é basicamente um monte de print aqui dos meus resultados, tá? Ela vem aqui dia a dia e eu separei aqui dia 68, dia 69, dia 67, enfim, assim por diante, com o resultado e com a operação que eu mandei. Se você vir aqui na aba de consolidado, vocês vão ver aqui que ela tem os lançamentos em linha e coluna. O que significa isso? Que eu dividi no saldo inicial, né? Que o saldo inicial ele pega aqui do saldo final, beleza? Aqui tem o valor da aposta que eu fiz, o retorno, e aqui se deu o green, se deu o loss, e aqui tem o resultado final. E aqui eu divido por natureza de aposta. O que significa? Eu dividi entre menos cartões, exatamente gols. Eu botei exatamente o que eu apostei, e aqui vem os resultados, famosos resultados, que pra vocês é o que mais importa, né? Tá bom, entendo. Beleza. Então vamos lá. Um lucro de 5 unidades e 23 nesses 4 meses que eu tô operando, tá? O gráfico, ele ficou mais ou menos assim. Se for ver aqui, ele vai subindo e descendo, assim, toda hora. A gente chegou a ficar no prejuízo aqui de R$24 e atualmente estamos com um lucro de 39. Começamos aqui com 101. Chegamos a ter um lucro aqui de R$57, ou seja, 57% da banca, mas aí ela caiu e agora tá em 39%. Vamos ver aqui os mercados que mais deram certo. Ambas marcam, o resultado tá sendo R$30 positivo. Foram, não sei quantas unidades é esse aqui, acho que são 6 unidades. Foram 27 apostas feitas, uma odd média de 1.85 e uma porcentagem de acerto de 67%. Vamos ver aqui uma outra que eu fiz bastante. Disputa e escanteio. Isso aqui é o quê? Tal time vai bater 5 escanteios primeiro, tal time vai bater 7 escanteios primeiro. É uma disputa de escanteio entre times. Eu apostei 14 vezes, acertei 79% das entradas com uma odd média de 1.84. O mercado de exatamente gols foi um mercado que não tá sendo lucrativo. Eu apostei 20 vezes nele, que é basicamente pra você ter... botei lá, tem que ter exatamente 1 ou 2 gols no primeiro tempo. Aí isso aqui é exatamente gols. Tem que ter entre 1 e 3 gols no jogo. É exatamente gols. E não tá sendo tão lucrativo até o momento. Mais finalizações. Eu tô basicamente no 0-0. Tô perdendo aqui R$1, porque a minha odd média é 1.66 e eu tive 60% de acerto. E o mercado de menos cartões, que é o que eu mais faço, né? Eu fiz 26. Na verdade, esse é o mais marcam, né? Um é 27, o deu 26 operações. Só que esse aqui é meu mais assertivo. O meu de menos cartões eu fiz 26 vezes, acertei 77% das operações, com uma odd média de 1.68 e isso me deu um lucro de R$40, basicamente, tá bom? Essas aqui foram as mais
importante, algumas múltiplas que eu fiz ao longo do caminho, tô basicamente no 0 a 0, acertei 57%. E é isso, gente, basicamente. O meu lucro aqui tá R$26. Eu não entendi direito como... Eu fiz alguma besteira, tá? Tá entre R$26 e 39. Eu vou... tá grande. Depois você pega essa planilha aqui e vê o que eu fiz de errado. Mas basicamente a gente tá num lucro considerável, tá? O mínimo de lucro que a gente tá tendo é de 5 unidades, então varia entre 5 e 7, 8, 9 unidades. Eu sei que é muita variação, mas depois eu vejo o que tá dando errado. Se você gostou, deixa um comentário, minha bateria tá acabando, tem que acabar rápido. Se inscreve no canal, entra no meu Telegram pra saber mais notícias como essa e pegar minhas operações ao vivo e todo dia, sempre analisando as minhas análises, tá? Eu não é copia e cola. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!